Em 1798, no dia 15 de fevereiro, foi preso o Papa. Então, Papa Pio VI, por ordem de Napoleão Bonaparte. A prisão do Papa Pio VI, em 15 de fevereiro de 1798, marca o fim de 12 séculos de domínio. E ao longo desses 12 séculos, o poder papal perseguiu a todos aqueles que ele considerava herege. E milhares de pessoas perderam suas vidas, simplesmente por defenderem e amarem a palavra de Deus. Pastor, isso é verdade? É verdade que o papado perseguiu e matou muita gente? Se não fosse verdade, João Paulo II não teria pedido perdão numa cerimônia no Coliseu Romano pelas pessoas que lá foram mortas, e nem o Papa Francisco teria pedido perdão numa igreja em Turim por todos os valdenses que foram perseguidos e mortos na Idade Média. A própria igreja romana reconhece que ela foi um poder perseguidor durante a Idade Média. Agora escute uma coisa: isso nada tem a ver com os católicos modernos. Estamos falando de um domínio da igreja medieval. Olá, meus amigos e irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus, a supremacia papal no tempo do fim. Na mensagem de hoje nós estaremos estudando o capítulo 13 do livro do Apocalipse com o pastor Adilton Oliveira, e nós iremos ver quem é a besta que emerge da terra. E ao estudarmos o capítulo 13 do livro do Apocalipse com bastante atenção, podemos ver que essa besta que emerge da terra, ela é bastante parecida com o poder que perseguiu o povo de Deus no passado. Quero convidar os irmãos a pegar sua Bíblia e participar desse estudo profético da Palavra de Deus com o pastor Adilton Oliveira. E se você é novo por aqui e ainda não é inscrito no canal, gostaria de te convidar a se inscrever no canal. E se você gosta desse tipo de conteúdo, então peço que você deixe o seu like no vídeo e também compartilhe essa mensagem com mais pessoas. Fazendo isso, você estará ajudando esse ministério a crescer cada vez mais. Que Jesus te abençoe e te guarde, e fique agora com o vídeo. Apocalipse capítulo 13, verso 1. O texto diz assim: vi emergir do mar uma besta que tinha 10 chifres e 7 cabeças, e sobre os chifres 10 diademas, e sobre as cabeças nomes de blasfêmia. Esta é a visão que João teve. E este animal feroz que surge do mar, 7 cabeças, 10 chifres. Quem esse animal representa na profecia? Podemos avançar? Quando vamos para Daniel, um livro paralelo do Apocalipse, que deve ser estudado em paralelo, nós temos aí 4 animais selvagens. Você vai encontrar um leão alado, um urso com 3 costelas na boca, você vai ter um leopardo com 4 cabeças e 4 asas, e você vai ter também um animal terrível e espantoso. Esses animais, em Daniel capítulo 7, eles representam 7 impérios, a começar pela Babilônia. Volta para mim o slide, por gentileza. Controle funcionou? Volta o slide, por gentileza. Volta o slide. Pode voltar. Esses 4 animais representam 4 impérios que dominariam o mundo desde os dias do profeta Daniel. O leão alado representando Babilônia, o urso a Medo-Pérsia, o leopardo a Grécia, e esse animal terrível e espantoso representando o império de Roma. Daniel não encontrou um animal parecido na zoologia, e ele vai chamá-lo de um animal terrível e espantoso, que representa Roma. Agora, quando nós comparamos Daniel capítulo 7 com Apocalipse capítulo 13, nós descobrimos que há em Apocalipse 13 um outro simbolismo para estas profecias de Daniel capítulo 7. Então vamos fazer uma comparação. Esta comparação nós chamamos de intertextualidade. Aquilo que está em Daniel capítulo 7 se repete em Apocalipse capítulo 3. Você vai encontrar muita semelhança, especialmente num chifre pequeno de Daniel 7. Porque depois que o 4º animal surge em Daniel 7, representando o Império Romano, surgiria um chifre pequeno entre os 10 chifres desse 4º animal. Esse chifre pequeno de Daniel 7 é o mesmo poder que se levanta em Apocalipse 13. E quando nós comparamos os 2 capítulos, nós podemos chegar a essa conclusão. Olha aqui, no capítulo 7, verso 8 de Daniel, o chifre pequeno tem olhos como de homem,
Já em Apocalipse 13, 18, você tem o número de homem. Em Daniel 7, você tem o chifre pequeno que possui uma boca que falava insolências e blasfêmias. Em Apocalipse capítulo 13, verso 5, esse poder tem uma boca que profere blasfêmias. Em Daniel capítulo 7, verso 11, o chifre pequeno é entregue para ser queimado. Em Apocalipse 13, este animal feroz que se levanta do mar, ele recebe um golpe mortal. Em Daniel capítulo 7, o chifre pequeno faz guerra aos santos. Em Apocalipse 13, esse animal feroz que se levanta do mar, peleja contra os santos. Em Daniel, o chifre pequeno profere palavras contra o Altíssimo. Em Apocalipse, ele blasfema contra Deus. Em Daniel, ele muda os tempos e a lei. Em Apocalipse, ele difama o tabernáculo. Em Daniel, ele age por 3 tempos e meio. E em Apocalipse, ele age por 42 meses. E nós iremos descobrir hoje que 3 tempos e meio em profecia e 42 meses significa uma mesma coisa. Ou seja, o chifre pequeno de Daniel capítulo 7 é o mesmo poder que se levanta do mar em Apocalipse capítulo 13. Então a gente descobre que a profecia é uma revelação que se amplia. Quem é esse chifre pequeno? Interessante que em Daniel é dito que ele era diferente de todos os demais que apareceram antes dele. Esse quarto animal tinha 10 chifres, agora surge o 11º, que é o chifre pequeno. O que representam os 10 chifres desse quarto animal? Representam as 10 tribos bárbaras que invadiram o Império Romano a partir do ano 352. Você vai se lembrar um pouco da história. Babilônia perdeu seu poder para a Medopérsia. Medopérsia perdeu o seu poder para a Grécia. A Grécia perde o seu poder para Roma. Mas para quem Roma perde o seu poder? Não existe um império que vença o Império Romano. O Império Romano foi minado em suas bases pelas tribos bárbaras que começaram a invadir o império. Quantas tribos eram? 10. Como os 10 chifres do animal da profecia. E os historiadores apontam esses 10 chifres como sendo as 10 tribos. Os vândalos, álamos, suevos, visigodos, burgúndios, francos, lombardos, anglo-saxões, ostrogodos e érulos. Estas eram as tribos. Essas tribos teriam um papel profético na história. Inclusive, na região onde estamos do Porto, onde morava, que tribo dominava esta região? Ao estudarmos a história, a gente descobre que eram os suevos. Os suevos habitavam esta região, que hoje chamamos de Porto, Portugal. Os suevos estavam aqui. E cada uma dessas tribos depois foram se organizando até que nasceu a moderna Europa. E aqui está Portugal. Os suevos aqui estiveram. Então, Roma não perdeu seu poder para nenhum outro império. Ele foi minado em suas bases. Agora, há um detalhe interessante. O chifre pequeno que Daniel estava observando, ele subiu entre os 10 que estavam dominando o mundo. Isso quer dizer que esse chifre pequeno e esse poder de Apocalipse 13, eles surgem no período do domínio das tribos bárbaras. Mas de quem é que nós estamos falando? Então vamos observar e vamos identificar esse chifre pequeno. Está pronto você para viajarmos com a Bíblia através da história? Nós vamos fazer uma viagem à Bíblia, à profecia e à história. E eu espero que as descobertas de hoje possam nos aproximar de Deus e nos ajudar e entender que Ele tem um plano para todos nós. Você que nos assiste agora, eu espero que você preste atenção na nossa mensagem com todo o carinho, amor e respeito que você merece. E se você perceber que algumas descobertas que você está fazendo surpreendem você, é porque Deus tem um projeto especial para a sua vida. Não se esqueça disso. Quem é esse chifre pequeno? A Bíblia apresenta, somente em Daniel, 13 características do chifre pequeno. Eu não conheço na profecia bíblica nenhum elemento profético que tenha tantos detalhes quanto o chifre pequeno.
13 características. Nós não temos tempo hoje para passar todas elas, mas eu escolhi dessas 13, 4. E nós vamos olhar para 4 características que serão suficientes para entendermos quem é o chifre pequeno de Daniel 7 e esse animal feroz que se levanta do mar em Apocalipse capítulo 13. Interessante que ao olharmos para a história, nós descobrimos homens e mulheres que estudaram a Bíblia antes de nós e chegaram a algumas conclusões. Martinho Lutero, por exemplo, o grande reformador do século XVI, ele escreveu várias obras no ano 1520. E em uma delas, ele identificou o chifre pequeno. Olha o que Lutero diz. Nas obras selecionadas, volume 2, página 289 e 290, assim escreveu Martinho Lutero. Agora vêm eles e fazem do Papa um representante do Cristo exaltado no céu. E vários permitiram que o diabo os dominasse a tal ponto que chegaram a crer que o Papa estaria acima dos anjos no céu e lhe daria ordens, o que na realidade são as verdadeiras obras do verdadeiro anticristo. Sabe com quem Martinho Lutero identificou o chifre pequeno? Com o anticristo, com o papado. Estaria Lutero certo em suas afirmações, lá no século XVI? Vamos para o século XVIII. O próximo personagem, você conhece ele, Isaac Newton. Isaac Newton era um cientista, matemático, estudioso, mas escreveu muito sobre teologia. E no ano 1733 foi publicado póstumamente uma obra de Isaac Newton chamado Revelações sobre as profecias de Daniel e o Apocalipse de João. Eu tenho esta obra em minha biblioteca. Ela foi publicada póstumamente em 1733. E Isaac Newton, na sua obra, ele diz que o chifre pequeno de Daniel 7 e esse poder que se levanta em Apocalipse 13 é o bispo de Roma. Estaria certo Martinho Lutero? Estaria certo Isaac Newton em suas afirmações? E que fique bem claro que quando eles fizeram tais afirmações, não existia igreja adventista. Não havia um adventista sobre a terra. Então a interpretação que nós vamos propor a partir de agora não nasce com os adventistas. Nasce com estudiosos da Bíblia que vieram antes da igreja, que surgiu somente em 1844. Mas vamos olhar então para a primeira característica. Abrindo a Bíblia, em Daniel capítulo 7, verso 8, Daniel escreveu o seguinte: estando eu a observar os chifres, eis que entre eles subiu outro, pequeno, diante do qual 3 dos primeiros chifres foram arrancados. A primeira característica desse chifre pequeno, que esses escritores disseram que é o papado, é que quando ele se levanta, havia 10 chifres, mas 3 dos 10 são arrancados. Quando olhamos para a história, é exatamente isso que nós percebemos. Lembra dos 10 chifres que representavam as tribos? Pois das 10 tribos bárbaras, 7 delas se submeteram à autoridade do bispo de Roma, 3 não. E por que essas 3 não se submeteram? Os érolos, os vândalos e os ostrogodos. Porque eram tribos arianas. Eram tribos que seguiam a um herege que viveu no 2º século chamado Arion, e elas acreditavam na doutrina ariana e não aceitavam a autoridade do bispo de Roma. Porque não aceitaram a autoridade do bispo de Roma, os exércitos papais se uniram às outras 7 tribos e expulsaram essas 3 do território italiano. E a última delas a ser expulsa foi os ostrogodos, exatamente no ano 538 de nossa era. Então as 3 tribos que eram arianas foram expulsas, e as 7 que se submeteram ao papado permaneceram. E é destas 7 tribos que virá a organização das primeiras nações europeias. E se você olhar para o quadro, aqui você tem Portugal, e os suevos habitavam esta região, que depois deram origem à República de Portugal. Ou seja,
a profecia se cumpriu. E na história, a igreja romana se aliou a 7 tribos para expulsar da Itália as 3 tribos que não se submetiam ao seu poder. Na primeira característica, fica claro a influência da igreja romana. Segunda característica, em Daniel 7:8 é dito que esse chifre pequeno tem uma boca que fala com insolência. Em Apocalipse 13, diz que há uma boca que profere arrogâncias e blasfêmias. É um poder blasfemo. Mas o que é blasfêmia à luz da Bíblia? Vamos olhar para 2 textos. Primeiro deles, Marcos 2:5-7. Palavras do Senhor Jesus. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: Filho, os teus pecados estão perdoados. Mas alguns dos escribas estavam ali assentados e arrazoavam em seu coração. Por que fala ele deste modo? Isso é o quê? Blasfêmia. Quem pode perdoar pecados senão um, que é Deus? Quem é que pode perdoar pecados? Deus. Jesus foi acusado de cometer blasfêmias porque ele perdoou pecados. Agora, Jesus blasfemou? Não. Por quê? Porque ele é Deus. E como Deus, ele pode perdoar pecados. Agora, quem somente à luz da Bíblia pode perdoar pecados? Deus. Mas o que dizem os documentos da Igreja Romana? Cânon Católico do Concílio de Trento, página 440 e 870. Na confissão, o sacerdote tem o poder de confessar todos os crimes cometidos depois do batismo. E quando um criminoso confessa seus pecados ao sacerdote, todos os crimes não são somente perdoados, mas o quê? Destruídos. E o criminoso se torna uma nova pessoa, um santo. Então a ideia de que alguém pode dar o perdão para pecado a outrem, à luz da Bíblia, isto é blasfêmia. Mas pastor, o senhor não está estudando Bíblia. A Bíblia não ensina: perdoai-vos uns aos outros, perdoai os pecados uns dos outros. Sim, a Bíblia ensina. Mas o que tem que ficar claro é que o perdão na Bíblia, ele tem uma dimensão horizontal e uma dimensão vertical. Quando eu ofendo o meu próximo, eu devo buscar dele o perdão. E é desse perdão que o próximo deve me perdoar. Se alguém me ofende, eu tenho que perdoar. Isso é o cristianismo. Mas todo pecado, ele é ofensivo a Deus. E nós devemos confessar todo pecado a Deus. E só Ele tem o poder de perdoar. Então eu confesso para o próximo quando eu o ofendo. Agora, todo pecado eu tenho que confessar a Deus. Mas se você achar que eu tenho o poder de perdoar pecados, e se eu pretendo ter essa autoridade, eu estou o quê? Blasfemando à luz da Bíblia. Eu disse outra noite e vou repetir. Placa de igreja não salva ninguém. Dentro de todas as igrejas, há pessoas sinceras. Se salvarão pessoas de todas as igrejas. Porque qualquer pessoa sincera, que vive à luz da palavra de Deus, ela pode ser salva. E as coisas que vamos dizer essa noite, não é para machucar ninguém. Não é para criticar ninguém. Mas são verdades que cedo ou tarde devem chegar na sua vida, para que você possa tomar posições. Porque se você não tem o conhecimento de toda a verdade, você não pode tomar uma decisão ao lado da verdade. Há alguns anos eu estava em Roma, na Basílica de São Pedro, lá no Vaticano. E enquanto visitava a Basílica, mais ou menos umas 4 horas da tarde, foi tocado um sino. Se abriram 8 consistórios, confessionários. Filas foram feitas para que as pessoas entrassem dentro de um confessionário e buscassem o perdão do sacerdote. Eu acredito na sinceridade dessas pessoas, que foram ensinadas dessa maneira. Mas não existe poder no sacerdote para perdoar o seu pecado. Quem perdoa o seu pecado é Cristo, somente Ele. Eu disse para vocês que no domingo nós fomos a Santiago de Compostela. E dentro da Basílica de Santiago, lá estão as placas indicando momento da confissão,
momento de se confessar, os horários para que as pessoas entrem numa sala e confessem seus pecados. Nenhum homem tem poder de perdoar seu pecado. Só Cristo perdoa. Nós vimos ontem um texto de 1 João 2:1, onde João ensina: filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, nós temos o quê? Um advogado. Aonde? Junto ao Pai. Quem é ele? Jesus Cristo, o justo. É ele que perdoa o seu pecado. Você está entendendo? Nenhum ser humano pode perdoar o seu pecado. Mas quando a igreja romana cria a doutrina da confissão auricular, onde atribui ao sacerdote o poder de perdoar pecados, nisto ela blasfema. Você entende por que esses poderes proféticos são blasfemos? Porque eles blasfemam aí. Mas não é só aí. Vamos para um outro texto da Bíblia. Aí está o texto de 1 João 2,9 e também posso ler 1 Coríntios 2,5. Há um só mediador entre Deus e os homens. E quem é esse único mediador? Jesus Cristo. Só Ele é o mediador. Paulo ensina isso em 1 Timóteo 2,5. Próximo texto. O que mais é blasfêmia? João 10, 30 a 33. Eu e o Pai somos um. Quem disse isso? O próprio Jesus Cristo. Eu e o Pai somos um. Jesus continuou. Novamente pegaram os judeus em pedras para lhe atirar. Disse-lhe Jesus: tenho-vos mostrado muitas obras boas da parte do Pai. Por qual delas me apedrejais? Responderam-lhe os judeus: não é por boa obra que te apedrejamos, e sim por causa da blasfêmia, pois sendo tu homem, te fazes Deus a ti mesmo. Mais uma vez Cristo foi acusado de blasfêmia. E por que eles disseram que Jesus blasfemou? Porque ele disse: eu e o Pai somos um. E com isso ele estava se fazendo igual a Deus. Jesus blasfemou? Não. Por quê? Porque ele é Deus. Ele é igual ao Pai. Mas qualquer pessoa que pretenda ser igual a Deus, ou o próprio Deus, com isso ele blasfema. Documentos da igreja. Papa Leão XIII. O que o Papa Leão XIII declarou? Nós, os papas, temos sobre a terra o lugar do Deus Todo-Poderoso. Em latim, vigário. E o que representa vigário? Representante substituto. Isso é o vigário. Quer dizer então que o papado substitui a Deus? Isso é blasfêmia. Mais um documento. Dicionário Eclesiástico Católico de Lícius Ferrari, artigo Papa. Assim está escrito: o Papa é de tão grande dignidade e exaltado que ele é, não mero homem, mas como se fosse Deus, e o quê? Substituto de Deus. O Papa é de tão grande autoridade e poder que ele pode modificar, explicar e interpretar as leis divinas. Modificar. O que quer que seja que Deus ou o Redentor faça, o vigário pode fazer, sem nada contrariar a fé. Isto é blasfêmia. Primeiro, querer ser igual a Deus. Depois, a faculdade de mudar a lei de Deus. Depois, fazer tudo o que Deus faz, sem com isso contrariar a fé. Isso é blasfêmia. É por isso que esse poder é um poder blasfemo. Terceira característica. Estamos analisando 4 características do chifre pequeno, do animal feroz que se levanta em Apocalipse 13, com uma pergunta. Lutero estava certo? Isaac Newton estava certo? De fato, esses poderes representam um papado? Terceira característica, Apocalipse 13, 5. Foi-lhe dada uma boca que proferia arrogâncias e blasfêmias e autoridade para agir, quanto tempo? 42 meses. Esse período de tempo profético na Bíblia aparece de 3 maneiras. Essa é a primeira maneira, 42 meses. Próximo texto. Daniel capítulo 7, 25 diz que esse chifre pequeno teria poder para agir contra os santos, e os santos lhes seriam entregues nas mãos por 1 tempo, 2 tempos e metade de 1 tempo.
O que é um tempo na Bíblia? É um ano. Daniel 11:13 diz, ao cabo de tempo, isto é, de anos, então tempo na Bíblia é igual a um ano. 3 tempos e meio, 3 anos e meio. E se cada ano tem 2 meses, 3 anos e meio, 42 meses. O mesmo período que nós acabamos de ler em Apocalipse. Então esse poder teria autoridade para agir 42 meses ou 3 tempos e meio. Mais um outro texto de Apocalipse. Apocalipse 12, verso 6. A mulher, porém, fugiu para o deserto. Mulher em profecia representa o quê? Igreja. A igreja fugiu para o deserto. E lá ela foi sustentada durante quanto tempo? 1260 dias. Pega agora 42 meses e multiplica por 30. 1260. Então, são 3 formas de falar de um mesmo período. 42 meses, 3 tempos e meio, 1260 dias. Cada dia em profecia equivale a um ano. Aprendemos isso aonde? Números 14, 34, Ezequiel 4, 6 e 7. Então, cada dia profético representa um ano literal. Se esse poder atuaria por 1260 dias, quer dizer que literalmente são 1260 anos. Quem se lembra da data que eu falei há pouco, que foi expulsa a última tribo ariana de Roma? 538. Em 538 foi expulsa de Roma a última tribo que não aceitava o domínio papal. Pois aí está o ano do estabelecimento do papado. Olhe para esse gráfico. Nós começamos então, pode passar? Pode passar. Nós começamos em 538, a expulsão da última tribo de Roma, ariana, os ostrogodos. E se viajarmos 1260 anos, chegaremos ao ano 1798. Já em 533, Justiniano, imperador de Roma Oriental, havia declarado o bispo de Roma como sendo o cabeça de todas as igrejas. Em 533, o bispo de Roma foi declarado cabeça de todas as igrejas, o pai de todas as igrejas, em italiano, Papa. 5 anos depois, 538, os ostrogodos foram expulsos. E agora, o poder do Papa poderia se estabelecer, porque não havia mais nenhum oponente. Aí começou o que a história chama de supremacia papal. E de acordo com as profecias de Daniel e Apocalipse, esse poder duraria 1260 anos. E isso quer dizer que em 1798, algo aconteceria para dar fim à supremacia papal. E o que aconteceu em 1798? No dia 15 de fevereiro, foi preso o Papa. Então, Papa Pio VI, por ordem de Napoleão Bonaparte. A prisão do Papa Pio VI, em 15 de fevereiro de 1798, marca o fim de 12 séculos de domínio. E ao longo desses 12 séculos, o poder papal perseguiu a todos aqueles que ele considerava herege. E milhares de pessoas perderam suas vidas, simplesmente por defenderem e amarem a palavra de Deus. Pastor, isso é verdade? É verdade que o papado perseguiu e matou muita gente? Se não fosse verdade, João Paulo II não teria pedido perdão numa cerimônia no Coliseu Romano pelas pessoas que lá foram mortas, e nem o Papa Francisco teria pedido perdão numa igreja em Turim por todos os valdenses que foram perseguidos e mortos na Idade Média. A própria igreja romana reconhece que ela foi um poder perseguidor durante a Idade Média. Agora escute uma coisa, isso nada tem a ver com os católicos modernos. Estamos falando de um domínio da igreja medieval. Nada tem a ver com os católicos modernos. Dentro da igreja católica hoje, está cheia de pessoas sinceras, temente a Deus, que estão buscando viver tudo o que eles conhecem da palavra.
Eles querem a salvação. Eles amam Jesus. Mas eles estão vivendo a religião de acordo com aquilo que os líderes lhes ensinaram. E talvez algumas verdades da Bíblia devam ser descobertas para despertar você para alguns assuntos que antes você não conhecia. E é isso que aqui estamos fazendo. Nós queremos te ajudar, porque só quando você conhece toda a verdade é que você está pronto para tomar uma decisão de que lado você vai ficar. Por falar nesse período da Idade Média, eu visitei a cidade de Constança, na Alemanha. Nessa cidade se reuniu o Concílio de Constança, que durou 4 anos, 1414 a 1418. E por que a Igreja Romana fez um concílio em Constança? Foi a época do cisma papal. E essa expressão cisma papal é conhecida na história da Igreja Romana como a ocasião em que existiram 3 papas ao mesmo tempo. Você tinha um papa em Roma, você tinha um papa em Turim, também na Itália, e você tinha um papa em Avignon, na França. E os 3 papas se declaravam o verdadeiro papa e amaldiçoavam os outros 2. Então a Igreja Romana reuniu um sínodo, um concílio, em Constança, para ver quem de fato era o legítimo papa. Então esse concílio em Constança ficou famoso porque lá em Constança, pode voltar, lá em Constança, eles tiraram os 3 papas e nomearam um novo papa, que foi Martinho V, o papa nomeado em Constança. Mas esse concílio ficou famoso, não apenas por nomear Martinho V, mas por condenar à fogueira 2 homens, John Hus e Jerônimo de Praga. E se você vai hoje a Constança, você sai do lago de Constança e viaja poucos quilômetros, você chega hoje numa linda praça. E ali existe uma grande pedra. E de um lado dessa pedra está escrito John Hus. Do outro lado da pedra, Jerônimo de Praga. E essa pedra está aí para marcar o exato local onde esses 2 homens foram queimados vivos. E por que foram mortos? Porque não aceitavam as doutrinas romanas e preferiram seguir aquilo que a palavra de Deus ensinava. Sim, foi um poder perseguidor. E milhares de pessoas perderam suas vidas por causa das inquisições papais, que tiveram seu ápice no 12º século, com a criação do Tribunal do Santo Ofício. E eu aprendi outro dia aqui, que esse tribunal e essas perseguições duraram por séculos. E aqui, bem pertinho de vocês, na Espanha, no ano de 1888, foi a última nação que teve uma inquisição, quando condenou ali um professor à fogueira. É a inquisição mais tardia que nós temos registrada na história, 1888. Última característica. A palavra de Deus diz em Daniel 7:25, de que esse poder, ele cuidaria em mudar os tempos e a lei. Como isso aconteceu? 3 foram as tentativas de mudança da lei operadas pela Igreja Romana. Primeiro, excluíram o 2º mandamento. Eu tenho em casa o catecismo. E quando você abre o catecismo, você descobre que o 2º mandamento, que proíbe adorar imagem de escultura, não mais existe no catecismo. A igreja o tirou. O 4º mandamento, que na Bíblia ensina que é o sábado, a igreja romana colocou em seu lugar guardar domingos e festas. E como tiraram o 2º mandamento, ficaram com 9. Para voltar a ter 10, pegaram o 10º mandamento e dividiram em 2. Então o 10º mandamento da lei de Deus é o 9º e o 10º no catecismo. Estas foram as tentativas de mudanças que o papado operou. Isso a igreja reconhece? Claramente.
E uma prova disso está nessa tese doutoral. Eu tenho uma cópia original dessa tese em casa, na minha biblioteca. A tese se chama From Sabbath to Sunday, do sábado para o domingo. E o subtítulo da tese é uma investigação histórica do surgimento da observância do domingo no cristianismo primitivo. Dr. Samuel Bacchiocchi, que faleceu alguns anos atrás, defendeu esta tese na Pontifícia Universidade Gregoriana de Roma, no ano 1975. Ele defendeu esta tese, mostrando que esta mudança da guarda do sábado para o domingo foi operada pela Igreja Romana ao longo de séculos. Ou seja, os cristãos primitivos guardavam o sábado e o fizeram até terceiro e quarto séculos da história. Mas em cada concílio da igreja, o sábado era sendo colocado de lado e o domingo sendo exaltado como o dia da ressurreição. Até que finalmente, no próprio catecismo, tira-se a expressão lembra-te do dia de sábado e se coloca guardar domingos e festas. E esta tese, defendida numa universidade em Roma, ela recebe o imprimato do Vaticano. Ela tem um imprimato do Vaticano. O que significa uma obra ter um imprimato do Vaticano? É o Vaticano dizendo, o que esse doutor está dizendo é verdade. Nós atestamos. E lá tem a data em que o vigário de Roma dá a sua aprovação. A igreja não se nega a isso. A igreja romana assume que fez essa mudança. O Papa João Paulo II publicou um documento, uma encíclica chamada Dies Domini. E nessa encíclica papal, ele diz claramente que nós mudamos o sábado para o domingo em homenagem à ressurreição de Cristo. E hoje, todas as igrejas protestantes, pentecostais, neopentecostais, que estão santificando também o domingo, elas não estão seguindo a Bíblia, elas estão seguindo as pegadas da igreja romana, que está tentando fazer essa mudança do sábado para o domingo. Jesus autorizou essa mudança? Jamais. Em Mateus 5, 17 e 18, Jesus disse: não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Eu não vim revogar, eu vim para cumprir. Porque em verdade vos digo que até que o céu e a terra passem, nenhum i ou tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. Eu não mudei a lei, eu vim para cumpri-la. A lei de Deus não pode ser mudada. Mas Daniel 7:25, Daniel 8:12, havia profetizado que um poder apóstata tentaria mudar a lei, e hoje as multidões estão seguindo a guarda do domingo, sem ter um único verso da Bíblia para apoiar tal prática. Um verso não tem, mas eu dou para você 104 textos da Bíblia que falam do sábado e da sua santidade. 104. Com quem você quer ficar? Com a tradição ou com a verdade da Bíblia? Se você gostou do vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar seu like e também compartilhar o vídeo. Que Jesus te abençoe e até a próxima.